entrevista coletiva com o técnico Dado Cavalcante, professor, pergunta de Douglas Santana, dcbahia.com. Dado, o juiz teve influência direta negativa na partida, porém o Bahia também não se ajudou em campo, principalmente na saída de bola, o que justifica a equipe ter tantos erros de passe. Concordo com tudo. Penso que a nossa equipe foi muito ansiosa no jogo de hoje. O nível de performance foi muito diferente, muito longe do nosso ideal. Entendo também que nós entramos em campo com uma formação que eu entendo como a ideal, né? Repetindo, jogando com um pouco mais de entrosamento, mas a repetição de escalação também traz desgastes, né? Nós temos aí uma sequência absurda de decisões, desde Copa do Nordeste à Sul-Americana, e hoje não foi diferente, com períodos muito pequenos de recuperação de um jogo para outro, e tem um momento que alguns jogadores sentem mais do que outros. Hoje foi isso. Thiago Pereira, GE. Globo, Rafael Thiago, Jornal à Tarde, Rafael Seixas da FM fizeram perguntas parecidas. Em outras oportunidades, você classificou a partida contra o Sport como a pior sob o seu comando. O jogo de hoje entra nessa lista. O que ocorreu no jogo de hoje? Entra sim. Nós fomos bem abaixo. Eu entendo que nossa equipe é muito intensa, uma equipe agressiva, uma equipe que marca alto, uma equipe que quando joga com agressividade. E todas essas variáveis, existe um motor primário para que isso aconteça, né? A intensidade que nós damos às partidas, ela necessita de uma melhor condição inicial dos nossos atletas, né? Hoje não tinha ninguém 100% em campo. Iniciando a partida, talvez 2 jogadores que estavam 100% zerados, que era o Juninho e o Matheus Teixeira. O Daniel, mesmo ficando de fora de 2 jogos, ele teve um problemazinho na coxa, que passou por um período de recuperação. E individualmente, nós tivemos uma noite ruim. Coletivamente, nós não fomos efetivos. Nós não tivemos a organização necessária para usufruir disso. E talvez com as peças que entraram no decorrer do jogo, eles também foram contagiados, né, por um momento ruim, por uma noite ruim. Um campeonato longo que a gente sabe que jogos assim acontecem. Esperamos ter a maturidade suficiente para entender o que aconteceu hoje e, lógico, para não repetir mais. Del Machado, os feras da bola. Dado como explicar Patrick do Inter jogando com tanta liberdade, ganhando todas as bolas na defesa e no ataque e a pouca efetividade do Bahia, mesmo com um jogador a mais? Discordo da liberdade. O Patrick ganhou todas as disputas porque ele geralmente ganha disputas. Quem assiste o jogo do Inter e não assiste jogo contra o Bahia, né? Quem assiste mesmo o jogo do Inter entende que o Patrick é um jogador de disputas. Dificilmente ele perde uma disputa. Pegar um scout do Patrick jogando contra Vitória, contra Inter, contra Fortaleza, contra qualquer outro adversário, seja no Brasil, seja no eixo sul-americano, vai entender que o Patrick vai ganhar a maioria das disputas. E nos confrontos físicos ele é absoluto. Nós tentamos sair um pouquinho dele na fase ofensiva para não buscar essas disputas, mas é um jogador que se recupera muito bem. E discordo apenas da condição de que ele tenha jogado só. Ele não jogou só, não. Ele passou por cima dos marcadores que chegaram próximos a ele. Reginaldo Lima, Rádio Sociedade News, de Feira, e Marcelo Muniz, do Galácticos Online. Uma derrota em casa contra um adversário que atuou quase todo o segundo tempo com um jogador a menos. Isso deixa claro que o Bahia tem muitas fragilidades? Não foi a derrota que... Não é por causa da derrota que nós vamos enumerar as fragilidades, né? Eu particularmente não faço isso, não sou resultadista. Em vários outros triunfos aqui eu já falei de algumas fragilidades. Como também agora não vou enaltecer porque perdemos o jogo e começar a falar das fragilidades. Nós temos fragilidades sim. Nós vamos buscando aí evoluir para que essas fragilidades não nos façam perder pontos preciosos nesse campeonato. Manuel Pitichinha, da Rádio Transamérica. Por que demorou tanto para substituir Rodriguinho? Rodriguinho é um jogador decisivo, um jogador que já resolveu vários jogos, várias partidas, e a permanência, a presença dele em campo traz sempre uma expectativa de que possa resolver. Entendo sim que ele hoje não teve uma performance tão efetiva. É um dos jogadores que vem sofrendo muito com a sequência de jogos, com os jogos sucessivos, apenas com recuperação o jogo. Não é nenhum garoto mais, e aí a recuperação que não é tão efetiva, a recuperação que não é total, traz resquícios de cansaço, de desgaste de um jogo para o outro, e esse acúmulo vai trazendo um peso maior. O Rodriguinho passa a ter
ter que fazer mais força para correr, fazer mais força para realizar algumas ações em jogo. Mas a presença dele, como eu falei anteriormente, ela se fez necessária até o momento que achei que não surtiria mais tanto efeito. Jailson Baraúna, da Rádio Excelsior. Será que os jogadores entendem o que é jogar de forma vertical, o que é ter coragem para tocar a bola e fazer as jogadas e que podem e devem finalizar? Como vencer os jogos sem finalizar? O jogo vertical faz parte da nossa proposta e já deixamos muito claro em outras partidas, né? Hoje não fomos bem, nós não fomos efetivos, individualmente erramos muito. A condição de finalizações de fora, acho que está muito também com a característica individual de alguns atletas que estavam em campo, principalmente no segundo tempo, né? Que não são esses jogadores tão efetivos de finalização. Temos alguns especialistas, temos alguns caras que batem muito bem na bola. Alguns até estavam em campo, mas volto a falar, não foi um jogo limpo, não foi um jogo proveitoso. Hoje a nossa performance foi bem abaixo dos padrões do Bahia, o que já apresentamos em outros jogos. Nilson Luiz, Tapuã FM, dado qual a sua percepção sobre o lance do pênalti, acertou ou errou os árbitros? Eu revi o lance. Eu particularmente eu não entendo como pênalti. Só faltou, acho que a única coisa que faltou para acontecer foi o Matheus Teixeira sair da frente do Thiago Galhardo. Acho que foi o Thiago Galhardo que estava na bola, não me recordo agora na disputa. Mas o Matheus Teixeira ele faz um movimento para um lado e depois tira o corpo, tira as mãos e o adversário vem e tromba no Teixeira. Então, assim, da próxima vez ele vai ter que sair do meio do jogador, né? Para que o jogador passe, estender um tapete vermelho talvez. Essa é a minha opinião. Eu também estranhei o fato do VAR não ter chamado o árbitro. Acho que foi muito duvidoso. Acho que valeria sim uma revisão do árbitro na cabine do VAR para decidir. Enfim, paciência. Marcos Valença, Varela Notícias. O adversário do Bahia veio de 2 derrotas com o mesmo enredo do jogo de hoje, que é um jogador a menos. O Fortaleza e o Vitória conseguiram mostrar superioridade com um jogador a mais. Por que não o Bahia? O enredo é o mesmo, mas o time é outro. O comportamento, né, diferente dos outros jogos. No jogo passado, o Inter fez com a menos, fez uma linha de 5 atrás e tinha apenas 3 jogadores à frente. E mais um jogador para tirar o espaço. Sobrou muito espaço para as finalizações. Hoje foi ao contrário, né? Ele fez apenas uma linha de 4, com 2 extremos descendo, fazendo às vezes uma linha de 6. Então, o enredo sim é o mesmo, mas a caracterização do jogo foi bem diferente e, obviamente, não me escondo e não passo também pano nisso. A nossa performance não foi das melhores para que a gente tivesse mais efetividade ou no empate ou numa possível virada. Marinho Júnior, Metrópole FM, Ulisses Gama, Bahia Notícias, Salvador FM. O Bahia pode disputar uma Série A de Campeonato Brasileiro com os atuais laterais que tem no elenco ou essa é uma posição prioridade para reforçar? O que se tem conversado com a diretoria sobre reforços? Não é por hoje, não foi por ontem, nem vai ser por amanhã. As conversas vêm acontecendo já há bastante tempo. Nós esperamos algumas condições de reforços. Quem sabe aí nas próximas semanas, até o final do mês, aí a gente tenha notícias positivas para reforçar ainda mais o nosso grupo, pois o campeonato é longo, né? As disputas são muito difíceis, efetivas e as trocas de jogadores acontecerão de forma natural, por performance, por suspensão, por lesão. Então a gente precisa, e temos também essa consciência, apenas tendo a dificuldade que o mercado mesmo impõe para que a gente consiga reforçar um pouco mais o nosso grupo. A última pergunta, Aline Nastari, TNT Esportes, Simonel Messias, da Rádio Sociedade. Sei que sua cabeça ainda está no jogo de hoje, mas peço licença para botar o próximo confronto. Diante das 2 últimas finais da Copa do Nordeste e as colocações das equipes no último Brasileirão, para você, Ceará e Bahia hoje é a maior rivalidade do Nordeste? E se você pretende repetir o time que jogou hoje? Eu acho que é a maior rivalidade. São as 2 equipes que fizeram as 2 últimas finais da Copa do Nordeste. Entendo sim que há uma rivalidade entre as 2 equipes, né? Existe uma disputa nessa condição. Sobre a repetição de escalação, eu acho muito difícil repetir a escalação. Eu sinceramente acho muito difícil. Eu já falei aqui em 2 respostas anteriores. A nossa queda de performance é sim associada a número de jogos efetivos. Nós temos rodado pouco o elenco, né? Existem equipes aí afora que conseguem tirar jogadores, poupar, enfim.
Nós estamos com uma batida muito pesada com vários jogadores ao mesmo, repetindo escalações. Posso enumerar aqui o Conte, que nunca fez tantos jogos sucessivos assim na carreira inteira. O Patrick, que não tem lastro assim, nos campeonatos de base não era assim. Então, assim, é um jogador que vem sofrendo demais com isso. O Matheus Bahia venceu 2 no joelho. O Renan Guedes perdeu um pouquinho de performance também pela sequência de 4 jogos. O Rodriguinho, idem, perdeu um pouquinho mais de força. As recuperações estão sendo bem limitadas para ele. Gilberto e Rossi tiveram problemas durante a semana ainda com resfriado, enfim. Então, nós temos, eu tenho, na verdade, que ter muita atenção a isso, porque daqui a pouco nós vamos perder jogos e perder jogadores ao mesmo tempo. Então, é necessário ter um pouquinho mais de lucidez para ver o que é que nós temos de melhor para fazer o jogo contra o Ceará. E, óbvio, vai para campo aqueles que estiverem melhor no momento. Eu penso que dificilmente todos os caras que jogaram esse jogo estarão em campo na quinta.